Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Vamos seguir com novas informações do que está sendo destaque no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só para este alerta sobre uma nova tática chamada execução de código. Através dela, criminosos podem usar códigos para controlar o celular da vítima e então gravar vídeos e tirar fotos, por exemplo, e enviar para outra pessoa. A instalação pode ser feita à distância, mas o mais comum é que o aparelho seja infectado por quem consegue acessá-lo presencialmente. Com a ajuda de aplicativos espiões e códigos maliciosos, criminosos conseguem acesso a informações de aparelhos celulares de vítimas para cometer crimes como espionagem e extorsão. Para isso, é usada uma tática chamada execução de código, que permite coletar imagens e informações do celular da vítima com os códigos da programação e enviá-las para outras pessoas. Mas para isso, o aplicativo deve ser instalado no celular da vítima, que será espionada. Uma das estratégias utilizadas para induzir a vítima a instalar o aplicativo e infectar o aparelho é através de links fraudulentos em e-mails e sites. Lembrando que até vídeos enviados em apps de mensagens podem ser usados para camuflar códigos maliciosos. Contudo, a mais utilizada pelos criminosos é instalar o aplicativo manualmente, aproveitando celulares ao alcance. Invadir um dispositivo para obter informações sem autorização do titular é crime, com uma pena de até 5 anos de reclusão, além de multa. Em caso de desconfiança de que seu aparelho esteja sendo monitorado indevidamente, leve-o a um perito confiável e especializado em crimes cibernéticos. O profissional poderá verificar se há aplicativos ilegais em seu dispositivo. Vamos agora ao Minuto da Economia. Foi adiada por 3 meses uma medida que deveria entrar em vigor amanhã e que interessa a milhões de trabalhadores do comércio. É sobre a autorização para o serviço nos feriados. Eu explico. O governo anterior liberou geral, mas o atual quer estabelecer uma regra que parece simples, mas que tem um jabuti no meio. O objetivo principal é que o sindicato de cada setor, como das lojas de shopping, por exemplo, aprove a convocação dos funcionários com pagamento de hora extra e tudo mais, mas com a perda do descanso. O problema é que neste projeto está embutida a volta do imposto sindical. A justificativa do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é que os sindicatos estarão prestando um serviço aos trabalhadores e, por isso, devem ser remunerados para ganhar força nas negociações com os empresários. Ainda não foi definido o valor, mas não dá para esquecer que até 2017 era descontado um dia de trabalho por ano em favor dos representantes de cada categoria. A partir daí, os sindicatos estabeleceram seus próprios valores de mensalidade. Então, vamos fazer as contas. A história do trabalho nos feriados interessa apenas aos comerciários, que, segundo o IBGE, são 11 milhões e meio. E nem todos vão entrar nesta negociação. Já o caso do imposto mexe com todo mundo que tem registro em carteira. Hoje, são quase 44 milhões. Ou seja, lá vem outro desconto no Olerite. O índice de desemprego no Brasil subiu no trimestre encerrado em janeiro. Depois de fechar 2023 com 9 quedas seguidas, a taxa chegou a 7,6%, menor nível para o mês desde 2015, segundo os dados da PNAD contínua divulgada hoje pelo IBGE. 8 milhões e 300 mil brasileiros estão à procura de uma vaga de trabalho. Já o número de pessoas ocupadas é de 100 milhões e meio. O salário médio da população ficou em R$ 3.034. Por causa do aumento dos casos de dengue, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a vacinação contra a gripe, que tradicionalmente acontece entre os meses de abril e maio, e terá início agora em 25 de março. A pasta informou que negociou a entrega antecipada da vacina trivalente, ou seja, que tem 3 tipos de cepas de vírus em combinação e fornece proteção contra os principais vírus em circulação no Brasil. A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas. A Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu uma ferramenta que consegue identificar focos do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue.
Pesquisadores da UFMG, em parceria com a USP e a Universidade de Sheffield, no Reino Unido, desenvolveram um software que utiliza a inteligência artificial e automatiza o processo para identificar locais da doença em áreas urbanas. O objetivo é conseguir estabelecer melhores estratégias para que os agentes de saúde foquem o trabalho deles em regiões específicas. Mas a ferramenta é só um indicador. Segundo os pesquisadores, a tomada de decisão vai passar pelo cruzamento desses dados com outros fatores. Um ano bissexto como 2024, quando fevereiro tem 29 dias e que acontece a cada 4 anos, foi criado para arredondar o número de dias para 365. As pessoas nascidas nessa data terão sempre essa peculiaridade na hora de comemorar seus aniversários. Há aqueles que comemoram no dia 28 de fevereiro ou 1º de março, mas também tem os que brincam dizendo que só envelhecem a cada 4 anos. A cada 4 anos, o mês de fevereiro, em vez de 28, tem 29 dias, fazendo com que o ano tenha, então, 366 dias. É a data do ano bissexto que estamos presenciando hoje, e isso ocorre com uma mescla de astronomia e história. A mudança nada mais é do que um ajuste do calendário ao movimento de translação da Terra, ou seja, uma volta em torno do Sol. Esse movimento é estimado em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Ou seja, todo ano essas quase 6 horas sobram no calendário. Foram lá os egípcios, há quase 6 mil anos, que descobriram que Sírius, uma estrela mais brilhante do céu, ela no momento do nascimento, junto com o Sol, um pouco antes do Sol nascer, ela aparece. Então, todo ano isso se repetia. E a diferença, ano a ano, os egípcios perceberam que era de um parto de dia. A cada 4 anos, se a gente somar 6, mais 6, mais 6, mais 6, 4 vezes, então formou um dia de 24 horas e corrige os 365 dias, essa diferença de 11 minutos aí que a gente tem do ano trópico, astronômico, para o ano civil, que foi adotado. A chance de uma pessoa nascer no dia 29 de fevereiro é de 1 em 1461. Isso porque essa é uma data que só se repete de 4 em 4 anos. Apesar da menor frequência da data, muitas pessoas no Brasil nascem nesse dia. E é importante que seus registros civis sejam realizados de forma que conste a data correta na certidão de nascimento. O hospital ele emite um documento, a DNV, Declaração de Nascido Vivo. Nessa declaração, o médico atesta a data, o horário que essa criança nasceu, não é? Então, quando chega para o cartório segue exatamente o que está naquele documento. Então, não é mais possível, né, fazer essa alteração de data. Nasceu no dia 29, vai ter no seu registro que nasceu no dia 29. Porém, antes da lei de 2012, muitos registros foram feitos com mudança de datas, com as escolhas entre o dia 28 de fevereiro ou 1º de março. Antigamente, o registro de nascimento era feito por mera declaração dos pais. Vinham os pais, testemunhas, e eles declaravam que nasceu a criança e ele dizia a data, o horário, o momento. Era muito comum o pai vir e fazer o registro de vários filhos no mesmo dia, né? Então, como era uma mera declaração dos pais, pode ter ocorrido do pai dizer que ou nasceu no dia 28 ou no dia seguinte, no dia 1º de março. Então, o cartório não tinha como verificar a situação, a data exata que nasceu. Foi o caso de Suelen, que foi registrada com a data de 1º de março por uma causa que ela acha muito nobre, os aniversários na sua infância. O juiz falou assim, olha, dona Maria de Lourdes, a senhora que vai, a senhora que vai optar, né? Porque assim, ó, criança não entende que não faz aniversário. Quando chegar dia 28, vai pular pro dia 1º. Dia 29 só tem de 4 em 4 anos. Ele sugeriu assim para minha mãe que ela me registrasse ou dia 28 ou dia 1º de março, né? Quando alguém comentava comigo que eu tinha nascido dia 29, era briga. Era briga. Eu não aceitava. Fui aceitar depois de adulta já, né? Que eu comecei a entender que era maravilhoso. Eu brinco, eu falo, gente, eu fiz 13 anos praticamente. É maravilhoso, né? Aí todo mundo fala, ai que inveja, né? Vocês têm inveja, né? Não é para qualquer um nascer dia 29. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho no Jornal das 18h30 e também às 10 da noite. Eu e Alexandre Giaqueto esperamos por você. Obrigada pela companhia. Tchau.